Eu saúdo todos que participam da nossa programação de hoje da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste horário para transmitir uma primeira parte da Escola Bíblica Dominical que consiste em algumas informações relacionadas ao assunto da Escola Bíblica de hoje. E essas informações nos chegam, através dos vídeos que os irmãos enviam, onde ali algumas respostas já podem preparar os irmãos para o estudo da escola bíblica, o tema principal, especialmente a questão do conteúdo doutrinário, que vai ser transmitido daqui a pouco às 10 horas da manhã. Mas nós estamos então continuando com o nosso tema, o preparo da igreja para o arrebatamento, porque estamos vivendo um tempo em que, nesse tempo, a mensagem do Espírito Santo ela está repercutindo no meio da igreja fiel, e isso com relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, na questão de preparo da igreja para o arrebatamento. E dessa vez, nós estamos entrando agora num assunto muito especial, baseado no capítulo 3 de Apocalipse, verso 7, e também em Mateus capítulo 13, versos 44 a 46, e mais o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos agora, então, entrar num novo momento da nossa escola bíblica neste assunto de preparo da igreja para o arrebatamento, baseado nos estudos de Apocalipse e nas parábolas do Senhor Jesus, relacionadas às 7 parábolas do reino e às 7 cartas do Apocalipse. E a primeira pergunta é a seguinte, lendo Mateus capítulo 13, verso 44 a 46, a pergunta é: qual a mensagem profética que associa as duas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, quanto ao maior valor que foi descoberto dentro do tesouro? Quem vai nos dar a resposta a esta pergunta tão farta de informações vai ser a nossa irmã Lara. A irmã Lara Queiroz é do grupo de senhora da nossa igreja lá em Taguatinga, no estado de Tocantins. Irmã Lara, muito bem-vinda à sua participação. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 1, podemos associar as duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, que estão no capítulo 13 de Mateus, versículos 44 a 46, através da palavra revelação. Jesus é a nossa pérola de grande valor, porém, esta pérola só nos é dada através da revelação da palavra do nosso Deus, o tesouro que foi escondido no campo. A maior bênção que podemos alcançar nas nossas vidas é a de abrir mão de tudo o que temos para termos acesso a esta pérola tão preciosa, esse tesouro que é Jesus e a sua palavra revelada. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Lara. Realmente estão muito bem associadas as duas parábolas, com a parábola da pérola de grande valor e a parábola do tesouro escondido, porque é exatamente descoberto o tesouro que agora aparece, aparece a pérola de grande valor dentro desse tesouro, que é o que nós estamos estudando a partir desse momento, no sentido profético do tempo do breve que nós estamos vivenciando. E a grande bênção é exatamente essa: nossas vidas serão sempre abençoadas quando nós somos capazes de renunciar a tudo que temos para adquirir esse valor extraordinário do tesouro que estava escondido no campo, e também não só achar o tesouro, mas dentro dele encontrar a pérola de grande valor, que é Jesus revelado pelo Espírito Santo. Muito boa a sua participação, irmã Lara, que Deus abençoe, a paz do Senhor para você. Muito bem, vamos então à nossa segunda pergunta, que ela diz o seguinte: considerando as 7 operações do Espírito de Deus que lemos em Isaías capítulo 11, verso 2, a pergunta é: qual a designação do que a igreja fiel tem que fazer para estar alinhada com o tempo do breve? Agora sim, quem vai nos dar essa resposta na pergunta número 2 vai ser o nosso irmão Marcelo Moreira. Ele é obreiro da nossa igreja em Tailândia, lá no estado do Pará. Marcelo, a paz do Senhor, meu companheiro. Respondendo à pergunta 2 da Escola Bíblica Dominical, nós, como igreja fiel do Senhor, precisamos viver a experiência com o espírito de revelação. A igreja precisa estar preparada para viver os mistérios, as revelações que o Senhor tem para os fiéis. Ela não pode mais viver da razão, da teologia, da filosofia, como se diz ali em Isaías 11:2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, Marcelo, o que a Igreja Fiel precisa fazer para estar alinhada com o tempo do breve é exatamente isso, ou seja, viver a experiência da operação de conhecimento ou revelação do Espírito Santo, que é a ênfase exatamente para a igreja nesse momento que ela está vivenciando agora, esse tempo do breve, chamado tempo do breve. E é exatamente isso que leva a igreja a estar preparada para discernir, descobrir os mistérios existentes na palavra, e que esses mistérios são a revelação que o Senhor tem para os seus fiéis nessa última hora. E é muito importante a questão de estar alinhado com o tempo do breve. Por que esse tempo do breve? Ele não é um tempo histórico, não é o calendário, não é datas, mas é o tempo profético que vai acontecendo, se cumprindo, os chamados marcadores proféticos que nos posicionam, relacionando-nos com esse tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos em que momento desse tempo do breve nós estamos vivendo, por questão de discernir a revelação nessa última hora. Obrigado pela sua participação, então, Marcelo. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, partindo agora para a nossa terceira pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7, e comparando com Mateus, capítulo 13, verso 46, a pergunta é, quem é a chave de Davi? Então a expressão chave de Davi está relacionada a quem? E quem vai nos dar essa resposta é o Gleidson. O Gleidson Moreira, ele é diácono da nossa igreja lá em Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. Gleidson, muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus para você. Jesus é a chave de Davi porque ele abriu uma porta na eternidade. Jesus é a chave de Davi porque somente em Jesus o homem alcança o segredo, que é a revelação. E essa revelação, ele só se dá através do Espírito Santo. Jesus é a chave de Davi, porque ele abriu um novo e vivo caminho para o homem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Gleidson. É uma expressão notável nesta palavra de Apocalipse capítulo 3, relacionada com o Senhor Jesus. O verso 7, ele tem a chave de Davi. Por que a chave? Chave é para abrir porta. Então, a porta é Jesus. Então, Jesus tem a chave que abre a porta para a salvação, abre a porta para a eternidade, a chave que abriu o novo e vivo caminho. Muito boa essa colocação que você fez, E também porque só em Jesus nós encontramos o segredo, ou seja, a chave que é a revelação, e essa chave, esse segredo nos é dado pela revelação do Espírito Santo. É por isso que se Jesus não se revelar, ou seja, se não houver a revelação de Jesus pelo Espírito Santo, não há salvação. Nós não encontramos a porta. Muito bem colocado na sua resposta, Gleidson. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, partindo agora para a quarta pergunta, ela é dirigida para as crianças, intermediárias e adolescentes. E a quarta pergunta, que ela vai ser aqui muitas vezes repetida aqui pelos professores, mas nós vamos ler a quarta pergunta. Lendo Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, a pergunta é, como podemos ter as nossas orações respondidas? Vamos ver agora o que as crianças falam, intermediários, adolescentes, o que eles falam. Primeiramente, a resposta lá de Pernambuco, da classe de intermediários da nossa igreja em Recife, e depois vamos passar para o Rio de Janeiro e lá a classe de crianças da nossa igreja lá na capital, uma das nossas igrejas, na capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e depois vamos lá para o norte, onde lá no estado do Maranhão nós temos a classe de intermediários lá de Anapurus. Os meninos lá vão também dar a sua resposta. Vamos então às 3 respostas em sequência. Lendo Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, como podemos ter as nossas orações respondidas? Se tivermos fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, e oramos a Deus, seremos atendidos. A paz do Senhor Jesus. Amém!
Crianças, como podemos ter as nossas orações respondidas? Se orarmos com fé, mesmo que pequeno, como um grão de mostarda, teremos nossas orações atendidas. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmão. Responder as perguntas da Escola Bíblica Dominical. Pergunta 4. Lendo Mateus capítulo 13 e verso 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, como podemos ter as nossas orações respondidas, Lorena e Ayla? Se tivermos fé, mesmo pequenos como um grão de mostarda, podemos orar a Deus e seremos atendidos. Muito bem, crianças, lá de Anapuru, muito bem falado até, o vídeo muito bem gravado, né? Muito interessante a expressão ali, se orarmos com fé, mesmo pequena, ou seja, fé pequena como um grão de mostarda, então nós teremos mesmo as nossas orações respondidas, porque foi a promessa do Senhor Jesus. Muito bem colocado pelas crianças da classe intermediários, ali de Anapurus, no estado do Maranhão. Também no Rio de Janeiro, é isso mesmo, se orarmos com fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, então nós vamos ter as nossas orações respondidas, porque quem prometeu isso foi o Senhor Jesus. Também as nossas crianças lá da classe intermediária de Recife, no estado do Pernambuco, muito boa ali a resposta de cada um, né? Bem colocada, pergunta feita pela professora, mas a irmã começou a resposta, o irmão deu continuidade, depois as demais irmãs, né, 3 irmãs, cada uma dando ali a resposta. Se tivermos fé, né, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, oramos a Deus e seremos atendidos, né? Seremos atendidos. Amém. Muito obrigado. Aliás, o amém ali foi tão forte, né? Que mostrou realmente o entusiasmo da participação da classe ali de intermediários do estado de Pernambuco, lá em Recife, a expressão bem forte ali do amém, é isso mesmo, confirmando aquilo que cada um respondeu. Que bênção, louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, partindo agora para a nossa quinta pergunta. E a quinta pergunta, ela foi dirigida para a classe de acessibilidade. A nossa quinta pergunta, ela tem o mesmo teor, ou seja, a mesma redação da nossa pergunta feita para as crianças, intermediários e adolescentes. E vamos ter a resposta. A primeira resposta a essa pergunta, da quinta pergunta, ela vem do estado do Espírito Santo. É o Leno que vai responder, ele é um varão da igreja nossa lá em Montanha, a cidade de Montanha, fica ao norte do estado do Espírito Santo. E depois, no estado da Bahia, nós vamos ter também o Lorenzo. Lorenzo Batista é uma criança, né? Também da classe de acessibilidade, da nossa igreja lá na cidade de Jucuruçu, no estado da Bahia. 2 vídeos, 2 respostas também em sequência. Pergunta para a acessibilidade. Ao ler Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20. Lero, o que diz Jesus sobre a fé? Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda. É muito pequena. Bem pequeno. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, Lorenzo. Pai do Senhor. Ao ler Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, o que Jesus diz sobre a fé? Jesus diz que a fé fé é como um grão de mostarda. Grão de mostarda muito pequeno. Pai do Senhor. Muito bem, Lorenzo, foi ótima a sua resposta, porque Jesus diz exatamente isso, que a fé é como um grão de mostarda e muito pequeno. E por pequeno que seja a fé, ela é capaz de levar a nossa oração a ser atendida, né? Se pedimos com fé. Também o Lelo respondeu muito bem, acompanhando aí as palavras do professor, né? Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, que é muito pequena. Isso mesmo, Leno. A fé é muito pequena, mas ela é grande na resposta dela, porque ainda que pequena, nós com fé pedimos e o Senhor nos atende. Muito boa a sua resposta, Leno. Glória a Jesus.
Amém, irmãos? Agora sim, nós não terminamos a nossa parte, essa primeira parte, porque temos ainda a resposta dos nossos bebês da igreja. E eles têm uma excelente participação, porque eles fazem parte da nossa classe de crianças de 0 a 3 anos de idade, incluindo as irmãs gestantes. E essa classe sempre participa também da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos primeiramente lá no estado da Bahia ver a participação do Lucas. O Lucas Bernardo é lá da nossa igreja em Guanambi, no estado da Bahia. E depois, lá no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, quem vai nos responder também é a Maria Ternorski. Ela vai nos dar também uma resposta. É interessante que são duas ali crianças que vão responder nesta postagem que foi feita ali em nome da Maria Ternorski. Então, vamos então ouvir, participar agora dessas duas respostas dos nossos bebês relacionadas à pergunta que foi formulada. Na pergunta 4, lendo Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32, comparando com Mateus, capítulo 17, versos 20, como podemos ter nossas orações respondidas? Se tivermos fé. A paz do Senhor. Crianças, lendo Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, comparando com Mateus capítulo 17, verso 20, como podemos ter as nossas orações respondidas? Tendo fé e nossos corações e confiar em Deus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, que maravilha, né? Duas crianças ali, dois bebês que são da classe de 0 a 3 anos, né? E falando já com desenvoltura, que coisa maravilhosa isso. Nessa idade já está falando assim, dando respostas com desenvoltura, né? Tendo fé em nossos corações e confiar em Deus. Isso mesmo, fé nos corações e confiar em Deus. Muito bem respondido ali, né? Pelas nossas duas crianças, participando ali lá do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. Também na Bahia, foi muito bom, Lucas, a sua resposta, que se nós tivermos fé, né? Isso é o mais importante. E a paz do Senhor Jesus para você, porque você acompanhou muito bem, né? Nas suas palavras, da sua idade. Você acompanhou muito bem aí a resposta da mamãe, repetindo com alegria e participativo na Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, a mamãe também que participou. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Assim, esta primeira parte da Escola Bíblica, né? Nós então estamos encerrando aqui e contamos com a sua participação daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical. Permanece no nosso canal, ali seja da TV, Manaim, ou seja do canal do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos então trazendo o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, que vai ser muito edificante para a sua vida espiritual. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.